Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma pequena oração. Pai bendito e eterno, chegamos mais uma vez em Tua presença, Senhor. Te agradecendo, Pai, por tudo o que Tu tem feito por nós, por essa semana. Queremos Te pedir perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Pedir que Tu receba os nossos louvores, a nossa adoração. Não queremos fingir, Senhor, não queremos manufaturar, Senhor. Queremos ser genuínos, queremos ser verdadeiros. E viemos aqui porque precisamos da Tua ajuda, Pai. Precisamos dos Teus ensinamentos, Senhor. Pedimos que Tu possa ungir os louvores, ungir o pregador e abençoar este culto. Te agradecemos por tudo. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Dê o seu melhor, adore Ele. Você veio aqui adorar, então vamos louvar a Deus. Eu quero mais de Ti e em Tua presença diminuir para que Tu e a cada dia ser mais como Tu. Mais uma vez. Eu quero mais de Ti e habitar em Tua presença. Para que cresças Tu e a cada dia ser mais como Tu. Quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a Ti. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é Teu. Quero diminuir para que cresças Tu. Eu quero mais de Ti. E habitar em Tua presença, diminuir para que cresças Tu e a cada dia ser mais como Tu. Quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a Ti. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho é Teu. Para que cresças Tu. Mais uma vez. Eu quero mais de Ti. Adore a Ele. E habitar em Sua presença. Diminuir para que cresças Tu e a cada dia ser mais como Tu. Quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a Ti.
Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Quero convidar o irmão George, estará louvando o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Devo provar que sou em um milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Devo provar que sou em um milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. É um desafio para aceitar, é uma fé para alcançar, é mostrar a este mundo que Jesus Cristo é real, é viver um testemunho puro, vivendo por Cristo, vencendo as provas. Devo provar que sou em um milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Representamos a Jesus em nossa posição. O gozo de tua vida como resplandece em tua face, em humildade seguimos seus passos, testemunhas de Cristo para este dia. Devo provar que sou em um milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Quem são os que permanecerão como testemunho limpo em meio a este mundo de pecado? Olhamos para Ele que é real, para saber que venceremos e receber a promessa de sentar em seu trono. Devo provar que sou em um milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo
devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. O irmão Felipe estará lendo os pedidos. Bom dia. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Alguns pedidos de oração. O irmão Pablo pede por Charlene. Irmã Bel pede por Raíssa, Rose, Vitor e Tainá. Irmão Jorge pede por sua sogra Zuleide, por si e sua família. O irmão Alisson pede por si e por sua família. Por Jaqueline, que está com leucemia, pede a irmã Denise. E Yara, com câncer no útero. Irmã Odilca pede por sua tia Noeci, que fará um exame dia 8/11, está nervosa, muito delicado, tem 79 anos. A irmã Margarete pede por si e por sua família. Lembrando, que quando nós fizemos a decisão foi pelas promessas de Cristo. Amém. E entre as suas promessas está a cura. Amém. E está a libertação. Está o conforto de nossas almas. Precioso e amado Pai Celestial, Deus bendito, Santo, 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 Senhor. Estamos adentrando mais uma vez na Tua presença, Senhor. E vimos que o Senhor está presente, Senhor. Porque tem se agradado, Senhor, dos Teus filhos, Pai. Não porque tenhamos algo a oferecer, Pai, mas porque mais uma vez confessamos os nossos pecados, Pai. E reconhecemos, Pai, a Tua obra naquela cruz, Senhor. Mas mais do que isso, Senhor, Te reconhecemos como Deus Todo-Poderoso desde o princípio da criação, Pai. Desde que não existia nada e que Tu era por si só, Senhor. Por isso Te pedimos no nome de Jesus, Pai. Ó, Senhor, e pregamos contra o câncer, Pai. E pedimos contra o câncer, Pai. Pregamos contra a possuição de demônios, Pai. Sobre a alma das pessoas, Pai. Sobre o espírito das pessoas, Senhor. Sobre a carne das pessoas que amamos, Pai. Pedimos por nossos irmãos aqui, Senhor. Cada pedido que foi lido aqui, Senhor, veio com fé, Senhor, de alguém que crê, Senhor, na Tua cura, Pai, na Tua libertação, Senhor. Porque se o Senhor não libertar, não há ninguém livre, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor dê conforto à nossa irmã que pede, Pai. Que os exames sejam feitos, Senhor, no conforto do Teu Espírito Santo, Pai. Que ela possa atentar para a Tua salvação, Senhor. E que corra tudo bem nesses exames, Pai. Também Te pedimos, Senhor, que o Senhor ore por cada família deles, Pai. Por cada família de cada irmão que pediu aqui, Senhor. Porque Tu teve fé, Senhor, para nos trazer a existência, Pai. Então nós pedimos também o clamor do Teu Espírito, Pai. Aquela intercessão com gemidos inexprimíveis, Pai. Que o homem não tem como expressar, Senhor. Por isso pedimos pelo Teu Espírito, Pai. Para que possa interagir na alma de cada pessoa, Senhor. E nós temos Seus nomes em nossos corações, Pai. E o profeta nos ensinou que nomes são pessoas, Pai. E agora nós invocamos o Teu nome sobre todo o nome, Pai. Para que a Tua promessa seja realizada, Pai. Também pedimos que o Senhor abençoe o irmão Ezequiel, Senhor. Que o Senhor ajude ele na pregação da Tua palavra, Pai. Prepare os nossos ouvidos, Pai. Limpe a nossa mente, a nossa memória, a nossa razão, Senhor. Ó, Senhor, nos fortaleça no Espírito, Pai, e que a nossa carne não esteja cansada, Pai, para que nós possamos ser uma terra frutífera para a Tua palavra, Pai. Abençoa o nosso pastor, Senhor, que está se recuperando de uma cirurgia, Pai. Dê força e vitalidade a ele, Pai, para que possamos ter um bom exemplo para seguir, Pai. No mais, Senhor,
Pedimos que o Senhor se agrade, Pai. Se agrade de nossos amém, Senhor. De nossas aleluias, Pai. Se agrade de nossos pedidos de perdão, Pai. Porque reconhecemos que Tu é o único e poderoso Deus, Pai. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Senhor. Amém. Perdão, também esqueci de dar mais uma nota, né? Estão vendo o irmão Jorge em nosso meio, né? O irmão Jorge passa a congregar com nós agora, né? Seguindo o caminho com os pequenos desprezados do Senhor. E no culto de 100 o pastor vai estar oficializando, né? Que o irmão Jorge seja bem-vindo em nosso meio, irmão. Que o Senhor possa se sentir livre para adorar o seu Deus, que é o nosso mesmo Deus, tá bom? Sinta-se em casa em nome de Jesus Cristo. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti confio, não me deixará nunca confundido, e a Tua luz e Tua verdade me guia, me leve ao monte da santidade. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Ainda o louvarei, o Deus da salvação, meu Senhor e Rei. Eu o louvarei. Cante, irmãos, eu o louvarei. Eu o louvarei. Eu o louvarei, o Deus da salvação. Eu o louvarei, eu o louvarei, eu o louvarei, o Deus da salvação. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti confio, não me deixará nunca confundido, e a Tua luz e Tua verdade me guia, me leve ao monte da santidade. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Ainda o louvarei, o Deus da salvação, meu Senhor e Rei. Eu o louvarei. Louva o Senhor, irmãos. Eu o louvarei. Eu o louvarei, o Deus da salvação. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Eu o louvarei, o Deus da salvação. A irmã Amável estará louvando o nome do Senhor.
coloquemos de pé. Ao som de Somente Crer, então, receberemos o pregador nesta manhã. Somente crer. Somente crer. Somente somente crer. Tudo é possível. Aleluias. Deus abençoe a todos. Bom dia. Espero que todos estejam felizes essa manhã. Amém. Faço das palavras do irmão Felipe as minhas a respeito do nosso irmão Jorge. Seja muito bem-vindo. Amém. Irmão Denis também está conosco, graças a Deus, esta manhã, sua família. E vamos continuar nessa batalha, né? Eu creio que move em nossos corações saber que pessoas ainda estão tomando decisões. Isso é um avivamento para nós, né? E vamos continuar orando, amém? Por aqueles que creem, acreditamos e sabemos que há muitas pessoas que creem nas coisas que nós cremos, mas ainda falta coragem para a decisão. Amém? É uma grande decisão. Amém? Esta manhã, uma mensagem simples que eu tenho para ajudar, fortalecer e incentivar os irmãos a continuar na batalha, amém? E, como disse, as Escrituras, elas falam que o reino dos céus é como um pai de família que ele tira de seu tesouro coisas velhas e coisas novas. E a mensagem que eu vou trazer hoje é baseada em alguma coisa que eu vi já faz algum tempo, mas eu creio que sempre vai ser bem-vindo, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um livro eterno. Então, as coisas que estão escritas aqui, elas não são velhas, né? Elas sempre são atuais. Nós sempre precisamos ouvir e fazer a manutenção de coisas que nós já sabemos, mas às vezes nós não vencemos. Nós recebemos aquilo como um conhecimento, mas nós não adquirimos a verdadeira vitória em cima daquilo, né? Então há coisas que são necessárias a gente ouvir de uma outra maneira, e quem sabe Deus nos ajude. Amém? Eu coloquei como um título, né? A cura espiritual, né? Nós somos afligidos pelas enfermidades no corpo, mas eu acredito que mesmo que você esteja gozando de boa saúde física, sempre há algo que lhe aflige espiritualmente, né? Na sua mente. E é um campo que muitas vezes nós não damos valor, né? E só damos valor para a cura física quando nós estamos
debilitados em algum hospital, necessitando de medicação, enfim. Mas eu acredito que muitas doenças físicas, elas são resultados de aflições espirituais. Os discípulos, eles sempre falavam sobre saúde, né? Você vê Paulo escrevendo em suas cartas sobre esse ponto, sobre saúde. E é uma era de doenças, né, na qual nós vivemos, né? Mas é a era de que há maiores enfermidades mentais, né? As pessoas são oprimidas mentalmente e espiritualmente. Quando nós falamos de mente, nós falamos do espírito. E isso na nossa vida cristã, a estatura do varão perfeito, né? Elas são vitórias espirituais. A Bíblia, ela fala no livro do Apocalipse que há 7 vitórias, né, que nós temos que vencer. Quando nós olhamos para a estatura do varão perfeito, quando nós temos que subir o degrau da fé, nós temos que vencer a incredulidade. Para nós conquistarmos ali aquele pódio, né? Cada degrau nós podemos olhar como um pódio, né, de um campeão, né? Mas sempre há algo que você tem, sempre há algo a mais, sempre há algo que você tem que subir. E para você adquirir a paciência, você tem que lutar contra a impaciência. Para você adquirir a temperança, você tem que lutar contra a intemperança. Né? E eu não sei em qual degrau você se vê esta manhã, as vitórias que você já adquiriu, que estão na Bíblia, e nessa batalha para chegarmos à estatura do varão perfeito, ao amor perfeito. Mas eu espero que lhe ajude esta manhã isto que eu vou trazer. Amém? A primeira escritura que nós vamos ler está em Gênesis, capítulo 3. Nós lemos essa escritura e fizemos uma aplicação no final do último culto, em que eu estive aqui, ministrando aos irmãos, e eu gostaria de partir daí também. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então nós vimos no último culto falando sobre os sentidos, né? Que dos 5 sentidos naturais, 4 eles estavam envolvidos na queda. E o primeiro canal que a serpente usou para entrar em contato com Eva foi a da audição, através de algo que ela disse. Então houve um diálogo ali, né? E é a partir desse sentido que eu gostaria de, falando sobre isso, né, sobre algumas coisas que nós ouvimos e o quanto aquilo que nós ouvimos pode nos contaminar e nos prejudicar na nossa caminhada cristã. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui estamos ante a Ti esta manhã, Senhor, para uma pequena palavra, Senhor, e que o Senhor possa fazer grandes coisas como o Senhor tem feito, Senhor, através de coisas simples, de coisas pequenas. O Senhor tem manifestado o Teu poder desde o princípio, Senhor. Ajuda-nos esta manhã, Senhor, a ouvirmos a Tua voz. Amém. E a recebermos de Ti a instrução e o conhecimento, Senhor, para a hora que nós estamos vivendo, para
para as vitórias, Senhor, que nós ainda almejamos alcançar. Ainda há uma jornada, Senhor, longa a prosseguirmos, Senhor, em nossas vidas, até a vitória completa, até a fé de rápido, Senhor. Nós vemos coisas necessárias em nós, vitórias necessárias, e nós estamos aqui para receber a Tua instrução e a Tua ajuda, o Teu alimento, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor possa ungir através do Teu Espírito a Tua santa palavra para nos ajudar, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos e te pedimos. Amém? Podeis assentar. Eu vou ler algumas escrituras e comentar a respeito. A próxima está em Números, se você quiser me acompanhar. Números, capítulo 21. É algo bem simples, eu creio que eu serei breve esta manhã. Amém. Aqui aqui Israel, em sua marcha, eles estavam no deserto e o povo começou a murmurar a respeito das condições as quais eles estavam vivendo. E Deus enviou uma praga no deserto, que era a praga das serpentes. E a Bíblia diz assim, no versículo 4 do capítulo 21. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste. E será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente metal, vivia. Em São João, no capítulo 3, no versículo 14, Jesus, ele vem dizendo que ele era aquela serpente de metal que estava no deserto. E ele diz assim, São João, capítulo 3, no versículo 14. Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O irmão Brana, ele nos traz o esclarecimento de que aquilo que aconteceu no deserto era Moisés falando de algo que iria vir. Como nós vimos no culto passado, falando sobre as rodas, né,
das profecias bíblicas, aquela serpente que foi erigida no deserto, ela estava profetizando sobre a vinda de Cristo. Então Moisés, ele viu a vinda de Cristo. O Mombrana, ele diz que Moisés viu a vinda de Cristo e levantou, porque ele entendeu o meio que Deus iria usar para curar. E Jesus, ele disse que assim como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora, lá em Gênesis, o que produziu a morte foi uma palavra, foi um diálogo, foi algo que foi dito e que levou não só Eva, mas toda a raça humana à morte. E em Números nós vemos que aquele animal que evoluiu e tomou aquela forma, a forma a qual nós conhecemos, foi uma das pragas que Deus enviou para que afligisse o povo pelo pecado da incredulidade. E as pessoas, elas quando o povo desobedecia a Deus, e dentro daquele quadro ali, as pessoas eram picadas. E quando aquela pessoa ela era picada, ela tinha o recurso dela era ir até aquela serpente e olhar para aquela serpente. E ela era curada, mas ela não podia olhar e ela não deveria. E eles, como um israelita, eles não olhavam como um católico ou como um cananeu, ou como um daqueles que praticavam a idolatria dentro daquele tempo. Apesar de ser um objeto feito de metal e de madeira, o Mombrana, ele diz que há algo que faz toda a diferença entre você olhar para algo com revelação e você olhar algo como se aquilo fosse um ídolo. Verdade. Eles, sendo judeus, eles não estavam se relacionando com aquele objeto como se fosse um ídolo, embora eles recebessem a cura daquilo. Quando um católico ou alguém de alguma religião pagã, ele tem um objeto como um ídolo, por exemplo, isso é um vidro, isso é um copo de vidro. Mas digamos que que tivesse a imagem de um Deus aqui. Quando Deus considera aquilo como idolatria por causa do espírito, da relação espiritual que aquela pessoa tem com o objeto. É verdade. Quando ela olha para aquele objeto ou para aquela imagem, aquele objeto ele representa a vida para ela. Ela não vê como algo um objeto inanimado, um objeto sem vida. Ela olha para aquilo como uma reverência espiritual. Então, dentro da mente dela, dentro do coração dela, ela tem uma reverência com aquilo. Ela olha para aquela madeira e para aquele monumento como se fosse algo divino, como se fosse algo que tivesse vida. Mas os israelitas, nesse tempo, eles não estavam olhando assim. Embora pareça, muitas pessoas e algumas igrejas, elas levam para os extremos isso. Nós sabemos que há igrejas que nem crucifixo tem, por causa do protestantismo. Então, Lutero, começou isso com Lutero, então eles tiraram, porque a Bíblia diz que nós não deveríamos nos prostrar diante de imagem de escultura. Mas o Mombrana, ele diz que o mesmo Deus que proibiu isso, ele também disse para construir uma arca e pôr sobre elas querubins. Verdade. E eles tinham reverência com aquilo. Foi o mesmo Deus que mandou construir uma serpente no deserto. Mas esse mesmo Deus foi o mesmo Deus que mandou Gideão ir lá e quebrar todos os altares. Verdade. É verdade. Por que Deus... Qual é a distinção que Deus faz? É o teu relacionamento com aquilo. Deus conhece a maneira que a pessoa está se relacionando com aquilo. Então ele sabe que quando um católico ele olha para um crucifixo, não é um símbolo para ele.
Aquela madeira, não é só uma madeira. Ela tem algo ali, aquela pessoa, ela recebe uma inspiração espiritual. Então algo acontece no espírito dela e ela tem um temor pelo objeto, e não por Deus. Então, e é muito difícil para você conseguir quebrar esse conceito dentro de uma pessoa que foi criada e educada dentro daquilo, porque ela não vê a distinção. Isso é verdade. Por mais que você se muna de argumentos e fundamentos para tentar quebrar aquilo, ela não entende o que você está falando. Ela acha que é a mesma coisa que você. Por exemplo, um católico, ele chega aqui e diz, eles têm uns crucifixos. É a mesma coisa. Aí você diz, não, mas você adora. Ela diz, não, eu não adoro o crucifixo. Porque ela não sabe. Ela não sabe que a relação que ela tem com aquilo, ela é uma relação espiritual. E essa relação espiritual é o pecado de fornicação, é uma prostituição espiritual. Porque o que deve mover o nosso espírito, o sentimento em nós, é a presença de Deus. Não é a presença de um objeto, mas é porque Deus existe. Então Ele quer que você tenha regozijo com um Deus vivo. É que você se emocione com Ele, que você tenha emoção com Deus. Que algo aconteça no teu coração, que algo aconteça no teu espírito, por você ouvir a palavra, por você orar. Não porque você está na presença de um objeto. E eles tinham que estar diante dessa serpente. E essa serpente, ela apontava para uma obra que foi feita, que foi a obra do Calvário. Jesus, ele diz aqui que assim como Deus, então ele estava falando que assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. E o Mombrana, na mensagem Olhe, essa mensagem aqui, ele pregou em 63, abril de 63. Foi 28 de abril de 63. E foi depois da abertura dos selos. E nessa mensagem, olhe, ele está falando sobre a vinda do Senhor. Ele diz, nós estamos olhando para a vinda do Senhor. Os irmãos que estão na conexão estão olhando para a vinda do Senhor. Amém. E o Mombrana, nessa mensagem, olha, ele fala sobre isso que aconteceu no deserto. Ele diz assim, Moisés olhou pela fé. E o homem hoje que vê o programa de Deus, vê a mesma coisa. Olha pela fé. Moisés mais tarde viu esta grande coisa. Quando o povo entrou em problema, o que ele fez? Ele fez uma serpente de bronze e a colocou numa haste. E quando eles eram picados pelas serpentes, por causa de suas incredulidades, foi dito, todo aquele que olhar para esta serpente viverá. Observe. O homem simplesmente vinha e olhava. Agora a vara, a haste, estava em pé. Era um pedaço de uma árvore que foi cortada lá no deserto. Provavelmente um pedaço de mesquita ou algo assim que eles tinham, pau-ferro, ou o que possa ter sido isso. Foi separada de seu crescimento natural, então cortada por dentro. O bronze provavelmente foi um pedaço de um capacete dos romanos, ou algo que eles tinham pegado de algum despojo. Foi moldado e feito uma serpente. Se os homens vissem e olhassem naquela serpente como um ídolo, eles não recebiam nada. Mas quando o verdadeiro crente veio e olhou naquela serpente com a verdade espiritual revelada, aquela serpente, mesmo sendo em forma de serpente, representava o pecado já julgado. Eles viram o pecado, a incredulidade deles, já sob julgamento, vindo da serpente do jardim do Éden. E a serpente
foi feita de bronze, que significa julgamento divino. O altar foi feito de bronze, altar de bronze sobre o qual o sacrifício era oferecido. Bronze, julgamento divino. Quando eles olhavam para aquela serpente, eles tinham que ter algo que o Mombrana ele enfatiza aqui. Ele diz: o verdadeiro crente olhou naquela serpente com a verdade espiritual revelada. Então eles olhavam para aquilo, a pessoa ela não chegava diante daquele objeto e dizia a serpente de bronze, ou com medo, ou diante de algum folclore. Mas ela sabia que havia uma realidade, que era algo real aquilo, que havia acontecido lá no Éden. O Mombrana diz, as pessoas elas tinham a revelação que o pecado foi julgado no Éden. Como que o pecado foi julgado no Éden? Primeiro, o Mombrana ele diz que tem que ter uma investigação. Deus desceu para investigar o pecado. E ele saiu procurando Adão. E ele começou a perguntar. Claro que Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus sabia onde Adão estava. Mas ele desceu perguntando: Adão, onde é que você está? E Adão ficou escondido ali porque ele tinha feito algo de errado. Adão, 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 onde você está? Aí quando Adão se apresentou, Adão estava vestido. Mas Deus já sabia por que Adão estava vestido. Mas aí Deus falou: por que tu te escondeu, Adão? Aí Adão olhou para Deus e disse: é porque eu estava nu. Mas Deus já sabia que Adão estava nu, porque Deus fez ele nu. E Deus, nessas perguntas, Deus começou a investigar. Por que Deus começou a perguntar para Adão se ele já sabia tudo o que tinha acontecido? Porque Deus queria que Adão confessasse. Porque o pecado ele tem que ser confessado. É verdade. Deus sabe o que você fez de errado, mas você tem que dizer. Deus quer que você diga. Então Deus criou aquela circunstância e foi conversando, porque Deus queria que Adão se arrependesse. Então Deus começou a perguntar: ô Adão, o que houve, rapaz? Onde é que você estava? Deus sabia onde é que Adão estava. Deus sabia que Adão tinha feito. Mas ele começou a perguntar para ganhar confiança. Rapaz, eu sou teu pai, fala, o que houve, meu filho? E é assim que Deus faz com nós. Ele já sabe o que você fez de errado. Mas ele começa a criar uma circunstância para tirar aquilo de você, para você confessar. Porque foi a maneira que Deus proveu, foi a maneira que Deus fez lá. Então ele tem que fazer nesse padrão aqui ainda. Para ele te curar, para ele te perdoar, para ele te libertar, tem que ser através desse caminho. Quando Adão confessou o pecado, Deus não bateu nas costas de Adão e disse: olha, Adão, tá tudo certo, agora você continua aí no Éden. Não, Deus julgou aquilo. Deus deu uma sentença. Deus sentenciou aquilo. Proveu o caminho de volta, mas Deus sentenciou. Ele disse: olha, essa é a consequência daquilo que você fez. Você vai ter que trabalhar. A sua esposa, em meio a dores, dará a luz. Mas Deus proveu um caminho de volta para Adão. Então Deus, ele investigou, ele sentenciou, mas a serpente, ela não teve caminho de volta. Deus não perguntou nada para a serpente. Deus olhou para Adão, perguntou para Adão o que ele tinha feito. Deus perguntou aí Adão botou a culpa na esposa. Disse: foi ela. Mombrana diz: olha aí, o homem caído. Está botando a culpa na esposa. Antes, se ele fosse um homem de verdade, ele tinha assumido. Mas agora ele está dizendo que foi ela. Aí o Mombrana diz: primeiro resultado da queda. Um botar a culpa no outro. Né? Não fui eu, foi ele. Aí a mulher, foi a serpente. E Deus nem perguntou nada para a serpente. Deus só sentenciou. Deus não sentenciou ela a tomar a forma que nós conhecemos. E foi a maneira que Deus proveu.
E o Mombrana aqui ele está falando sobre cura divina. Né? É a melhor forma que nós vemos esse episódio ali, porque eles estavam com uma enfermidade natural. Então aquele veneno, a picada de um animal peçonhento, né? Ele entra na corrente sanguínea e ele vai causando alguma alteração no corpo, né? Então a cobra, o veneno, ele entra na corrente sanguínea e vai paralisando. E, dependendo do poder, né, que tem o veneno, dependendo da serpente, às vezes não dá nem tempo de chegar ao hospital, não tem, a pessoa praticamente ela não tem chance, né, como a mamba, né, que é uma das mais, ou a mais venenosa da África. E só que isso, quando o Mombrana quando ele ministra sobre cura divina, ele sempre aponta para o Calvário. Ele sempre vem mostrando que a cura das pessoas elas estavam lá na cruz, que Deus já havia morrido pelos pecados dela. Mas quando tinha algo que aquela enfermidade era resultado de um ato, de uma atitude, de um pecado que a pessoa tinha cometido, o Mombrana, nas primeiras reuniões que ele fazia, uma das primeiras que ele fez sobre cura, que o irmão P.R. Green ele dá um testemunho, o Mombrana chama uma mulher, está na fila de oração, ela vem, e o Mombrana diz que ela tinha cometido algo contra seu matrimônio. E, de repente, levantou um homem gritando, e os diáconos tentando conter, e o homem desesperado, vindo na audiência. E o Mombrana disse, não detenha, ele é o esposo dela. Mas isso foi acontecido. Depois o Mombrana, ele desligava o microfone, chamava a pessoa e dizia para ela que ela ia receber a cura mediante a confissão. Então o Mombrana, ele via aquele câncer, a pessoa estava com câncer. Mas daí ele chamava a pessoa, dizia assim, seu nome, fazia o discernimento. A pessoa confirmava, aí ele se afastava do microfone e dizia para ela que ela estava curada, mas mediante aquela confissão. Então o Mombrana já mandava ela regozijando. Ele disse, você pode ir regozijando, professando a sua cura, só que tinha algo que ela tinha que fazer. Então o pecado era investigado, e ela tinha que confessar para ela receber aquela cura. E isso está falando sobre cura divina para o corpo. Meu Deus. Mas Deus, Jesus, ele foi levantado no deserto não só para curar nossas enfermidades físicas, mas para curar também as nossas enfermidades espirituais, as nossas aflições espirituais. E a serpente, ela travou um diálogo com Eva. E Paulo, eu quero ler essa escritura, a respeito de algo que é dito, em Romanos capítulo 3. Paulo, quando ele está falando sobre os falsos pregadores, os perseguidores, Paulo, ele toma uma escritura do Velho Testamento e ele diz assim, no capítulo 3, o versículo 13, diz assim, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente,
peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Paulo, ele assim como Jesus, quando ele chegou diante dos fariseus, Jesus identificou eles como a semente da serpente. Diante daquele povo religioso, e ele disse que o pai deles era o diabo, que era mentiroso e homicida desde o princípio. Então ele estava identificando eles como assassinos, como homicidas, por causa da intenção deles. A intenção deles, Deus, Jesus ali, ele estava investigando a intenção deles só no diálogo. Só na conversa com eles, Deus já sabia onde é que eles queriam chegar. E Paulo, ele diz assim, ele diz que peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. Uma áspide, ela é uma serpente. E a peçonha, ela é o veneno. Que é produzido pelas glândulas, né? Que elas têm perto das presas ali. Quando ela morde, aquela glândula ali, aquela saliva, ela corre, né, no dente, e ali ela inocula o veneno dentro da presa. Na presa, né? E Paulo está dizendo, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramarem sangue, e em seus caminhos a destruição e miséria. Paulo diz, a boca está cheia de maldição e amargura. Agora, aí Jesus vem e diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque do coração vem o adultério, vem a ira, vem a contenda, vem isso, vem aquilo. E aí Paulo está dizendo, o coração está cheio de amargura e maldição. E ele está cheio de... E a palavra, aquela palavra que a serpente ela disse para Eva, ela era uma palavra maliciosa porque ela tinha um objetivo. Aquela serpente era o diabo. E o objetivo era trazer morte. Era uma palavra de engano. Embora aquele diálogo estivesse diluído como vou dizer, estivesse maquiado ali de amizade, de um bom diálogo. Pareciam pessoas que se conheciam, pareciam pessoas que tinham um bom relacionamento. E aquela abordagem que a serpente estava fazendo ali, ela parecia inofensiva. Mas a intenção da serpente, onde é que era chegar? Era trazer morte para os filhos de Deus. Aquilo que foi dito. E Romanos, capítulo 13, Paulo está falando sobre esses falsos, né? Porque está falando a boca está cheia de maldição. Então, maldizer é falar mal, né? Uma maldição é falar mal, é dizer algo mal, é dizer algo ruim a respeito de alguém. E nós vemos naquele pecado que aconteceu no Jardim do Éden, nós sabemos que o que foi aquele ato físico, né? Nós temos o conhecimento disso, aonde que culminou aquele diálogo e o fruto que produziu aquilo, que foi a cruza, né, entre o homem, entre a genética humana e a genética do animal, que foi que produziu Caim, um assassino, aquele ato. Mas Jesus, aí no Velho Testamento, Deus trouxe as leis. E uma das leis, algo dentro das leis, era o não adulterarás. Quando chega e aquilo era julgado com uma penalidade de morte física. Mas quando chega diante de Jesus, ele deixa aquilo mais refinado.
Ele deixa aquilo quando chega diante de Jesus, ele deixa aquele pecado mais refinado. Ele diz que só de olhar já é um ato. Mas Deus, ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Foi Ele que fez o corpo humano, foi Ele que fez o comportamento, foi Ele que nos desenhou. Então Ele conhece tudo. Quando Deus, naquela linguagem ali, Ele falou de algo resumido que acontece. O Mombrana, ele diz que quando um homem ele olha, algo acontece. Quando ele olha para uma mulher que está vestida indecentemente, algo acontece, algo se move no corpo do homem. E isso, cientificamente falando, é um fato. Os físicos, né, e os químicos, eles estudando o comportamento do corpo, o homem, tanto do homem quanto da mulher, eles investigando, eles chegaram... Como que isso acontece? Como que algo acontece, como que há mudança simplesmente no olhar? A pessoa ela olha para algo e algo acontece, há uma mudança física no corpo, tanto do homem quanto da mulher. Então, eles investigando o sistema nervoso e o sistema endócrino, que é... O sistema endócrino são os que produzem uma técnica de enfermagem aqui, tá? Uma enfermeira, né? Não, é enfermeira. Técnica é minha esposa. Enfermeira aqui, eu vou saber o que eu estou falando. Então, o sistema endócrino é o que produz hormônios. É o sistema de glândulas. E o sistema nervoso é o sistema dos nervos, né? O sistema nervoso, todo mundo sabe o que é, né? Então, o sistema aqui, bem no meio da cabeça, aqui, tem uma glândula chamada da hipófise. A hipófise ela é a glândula mestre ali. Ela que manda todo tipo de hormônio para o corpo. Então, se tu tem dependendo do pensamento que você tem, aquela glândula ela produz um hormônio, e aí aquele hormônio corre na corrente sanguínea e começa a trabalhar em outras glândulas. Por exemplo, você achou algo engraçado. Aquilo, e é um hormônio da felicidade, que eles deve ter um nome que eu não me lembro. Mas aí você começa a rir, porque aquilo tem uma sensação. Então aquilo foi um hormônio. O teu cérebro, por causa do teu pensamento, você entendeu que aquilo é engraçado. Tem coisas que para você não é engraçado, para outras pessoas são. É verdade. Mas para você achou aquilo engraçado. Então o teu sistema nervoso ele dá como se diz, é como se fosse uma descarga elétrica. Aí ele dá uma descarguinha elétrica ali naquela glândula e aquela glândula ela produz um hormônio. E aí o teu corpo começa daí faz assim e você começa, dependendo da piada, você começa ali se tremer todo, né? Então é assim, esse sistema ele é responsável por 20 tipos de hormônio. Então são 20 tipos de sensação. Se você vai chorar, você vê algo triste, aquilo é processado, vai na memória. Quando você vê a foto de um ente que partiu, né? Aí aquilo ali trabalha lá na memória. Aí você lembra, tem lembranças boas daquele tempo com aquela pessoa, e aquilo começa a te produzir algum tipo de hormônio que você começa a chorar. Aí começa a vir as lágrimas. E o teu corpo começa a reagir de outra forma, né? E assim é para aquele ato. Por isso que Deus disse que por isso que Jesus, quando ele disse que quando um homem atenta para uma mulher com esse pensamento, e algo aconteceu porque algo se move. Então existe um ato ali. Agora o que nós estamos, isso eu estou usando como exemplo, né, para trazer para dentro de algo, olhando para outra direção nesse sentido. Porque muitas vezes algo que é nos dito também há reações. E o Mombrana, e aqui a Bíblia ela está falando que a boca deles está cheia de maldição e amargura. E a cura para o corpo físico, para uma doença, para uma enfermidade,
é olhar para o Calvário, nós temos que olhar para o Calvário com a revelação espiritual do que foi feito aquilo. Que Deus morreu pelos nossos pecados, mas algumas vezes a cura física, ela depende de uma confissão de pecado. Então depende daquele processo ali, é olhar para toda a obra do Calvário, não só para, Deus morreu por mim, mas Deus morreu por você e Ele julgou o pecado, mas você tem que fazer algo. Talvez você tenha que fazer algo, talvez você tenha que dizer algo. Amém. Aí então você tem a revelação divina, ela é muito mais ampla. Amém. E a serpente, ela disse algo para Eva que contaminou a mente de Eva. Aquilo primeiro agiu na mente de Eva. E muitas vezes nós ouvimos algo que enche o nosso coração de amargura. Que enche o nosso coração de amargura. E agora eu quero ler Mateus capítulo 5 aqui. Mateus capítulo 5. Jesus, antes dele entrar naquele quadro onde ele fala, ouviste o que os antigos disseram, não adulterarás, no versículo 21 de Mateus capítulo 5, ele fala sobre o homicídio. E ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás? Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então aqui é uma maldição, é uma palavra maldita. Então é algo que é dito. E Deus está caracterizando isso como um homicídio. Assim como Ele caracterizou o olhar de cobiça como um adultério, Ele está caracterizando uma palavra como um homicídio. Algo que é dito. E quando a raiva, a ira, quando você ouve algo que aquilo faz você subir o teu sangue, e você ouviu algo a teu respeito, você ouve algo a teu respeito. E que talvez seja uma injustiça. Algo acontece. E aquilo é no coração. Se você é um ser humano como eu, você sabe que algo acontece aqui. Bate diferente. E quando Jesus ele chega diante dos fariseus, ele chama ele de coração de pedra. Você querendo ou não, o teu coração endurece. Quando você está feliz, o teu coração relaxa, né? Bate, está leve. Mas quando você está com raiva, o negócio empedra ali. E aí aquilo no teu sistema nervoso já começa a contrair os músculos e você se preparou para matar. Você se prepara para matar. E aí Deus já vê aquilo e Ele diz, tu já é culpado de assassinar. É um ato. Você não fez por causa das leis, porque talvez o sistema não impeça você de fazer, você vai responder processo, você vai tirar. Mas aquilo ali, ele já... E foi isso que aconteceu lá no Éden. Foi isso que aconteceu com Caim, no primeiro homicida. Ele praticou aquilo, mas ele sentiu. E Deus aqui, ele deixou a coisa mais refinada para o crente. Ele deixou mais refinado. Porque esses que Jesus estava falando aqui, eles eram fariseus, eles se sentiam justos. E nós que somos dentro do povo, estamos inseridos dentro do povo religioso, nós sabemos que isso é mais comum é mais suscetível, é mais dentro para uma pessoa que não fez nada de errado, como você,
ou você pensa, porque quando você se torna um cristão, você quer fazer a coisa certa. Você tenta pagar suas contas, não mentir, e você está lutando para isso. E aí quando é injusto, quando você sofre uma injustiça, é mais difícil de quebrar o teu coração, porque foi injusto. Porque você tem aquele senso, aí vem o orgulho. O orgulho do você não é injusto. Isso é injusto, é injustiça. Fizeram comigo, eu não fiz nada para essa pessoa. Eu não fiz nada para essa pessoa. Mas Deus quer levar você à experiência de Cristo. Ele quer levar você à experiência de Cristo. Nós falamos sobre as vitórias da estatura do varão perfeito, mas ele quer, ali fala sobre as vitórias, né? Ao que vencer, lhe darei que coma da árvore da vida, ao que vencer, ao que vencer. Então são 7 vitórias ali, mas há uma tremenda vitória. E é a que nós cantamos. A tremenda foi uma profecia que o profeta recebeu. Isso é o que dará e fará a tremenda vitória. Então Deus não quer que você seja só um vencedor, mas Deus quer te levar a uma tremenda vitória. E ele diz, quando te injuriarem injustamente. Não algo que você fez de errado e te levaram a juízo. Te abordaram num ato errado, e aí você está ali, e você está tentando se defender e se explicar. Não isso. Não isso. Mas quando você está correto, e alguém diz alguma coisa, e aí você conseguir, e aí você a cura para aquilo, para quebrar o teu coração, do orgulho. Eu acho, dentro da minha ótica, né, da minha experiência, eu creio que a pior coisa em mim é o orgulho. E dentro desse quadro eu acho que a pior coisa é quando eu estou certo. E alguém... Aí é mais difícil ainda. É verdade, meu Deus. Quando eu estou errado, eu já estou esperando que vão me pegar, né? Que alguém vai vir me dizer, né? Eu já estou esperando, né? Alguém vai falar alguma coisa, será que alguém viu? Mas quando eu estou certo, não, é uma justiça. E quem praticou a injustiça é difícil de eu perdoar. É uma luta ali para quebrar o meu coração, porque daí eu começo a olhar para quem falou, mas falou de mim, mas olha ali, ó, olha lá, olha isso, olha aquilo outro, olha aquilo outro. E aí eu já me municio de arma e de argumento para mandar a bala de volta. Mas deixa eu falar de novo. Aí eu já estou preparando já o tempo inteiro. Toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu já estou esperando. Vai me falar, eu já estou cheio de arma ali. Ó. Eu estou preparado já para mandar de volta. Só que aquilo ali, aquilo que foi dito no Éden, trouxe morte. E às vezes uma pessoa diz para você injustamente no seu trabalho, no trânsito, o seu parente, seu cônjuge, diz para você, você não merecia ouvir aquilo. Você acha que você não merecia. E você realmente não merecia. E você fica esperando a oportunidade de você devolver aquilo. Aí você morre todo aquele tempo. Porque se você nunca tiver a oportunidade, aí tu fica com teu coração duro. E você sempre fica maquinando, confabulando aquele diálogo, confabulando aquela oportunidade. Às vezes a pessoa nunca mais vai te ver, foi uma passagem, mas daí você lembra, aí vem na lembrança, e aquilo ali produz uma sensação que você não deveria ter, por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não pode se aproximar, porque ele é a pomba. Ele não vai descer no lobo, ele vai descer no cordeiro. E você está ali com as presas, você está na coleira ali, sabe? Você está esperando e você está produzindo aquilo, teu coração está duro e o Espírito Santo ele não pode, ele tem que esperar. E talvez o Espírito Santo, às vezes está esperando anos uma pessoa, ele não pode enquanto está parado. Que nem aquela mulher lá que ficou 20 anos, né, para confessar para o marido. Ela estava doente, vamos dizer, Deus parou com você há 20 anos. E às vezes é um ato, mas às vezes é um rancor. Às vezes é um ressentimento. E isso traz a morte espiritual.
Porque aquilo te paralisa na fé. Você não progride, você pode vir na igreja, você pode, como aquela mulher, ela chegou para o irmão Brando, um dos argumentos dela era que ela era professora de escola dominical. Ela disse, eu sou professora de escola dominical. Ele disse, não. Então ela não era 20 anos atrás, mas agora ela evoluiu na igreja, ela está trabalhando na obra. Foi esse o argumento dela. Ela disse, nossa, agora eu sou obreira. Não, meus parabéns, irmã, mas Deus parou com você há 20 anos. Aquele ato. Mas aqui é algo mais refinado, porque nós sempre olhamos para o pecado, né? Mas a raiva também, ela te paralisa. E se nós olharmos para o Calvário, com a revelação espiritual, Deus não só morreu, não foi Deus só morrendo pelas nossas enfermidades físicas, mas foi Deus morrendo pelas nossas enfermidades espirituais. E ali o Calvário, ele também é um exemplo. É o que você deve fazer como um cristão. E a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que Deus morreu para desfazer a inimizade entre você e Ele. Mas Deus não fez nada de errado, foi você. Foi você que fez algo contra Deus. Foi você que fez algo contra Deus. E aquilo ali é um exemplo de cura para você. É você pagar o preço pelo teu inimigo. É você morrer por aquele que te perseguiu, pela pessoa que te disse. Você quebrar o orgulho, né? O seu cônjuge, o seu vizinho, não falou, foi injusto, mas eu vou pagar o preço. É uma libertação para você. É para o teu coração, é para Deus se aproximar. Deus sabe que você está com raiva. Deus sabe. E você fica paralisado, aquilo começa a paralisar. Mas a pessoa... É verdade ou não é? Você já deve ter congregado em algum tempo na sua vida, em alguma igreja. Eu só vejo pessoas aqui que já tem algum tempo, um ano no mínimo de fé. Você já deve ter faltado um culto por causa de alguém que você não gostou na igreja. E você não foi no culto. Ou você não foi numa festa. Ou você não vai em algum lugar. Aí você pergunta quem vai estar lá. Ah, mas você não diz que você não vai por causa daquela pessoa. Você só pergunta quem vai estar. E aí vai estar fulano, vai estar Beltrano, daí você arruma alguma coisa para não ir. Mas você sabe que é por causa da pessoa. Você diz, não fui, estava com dor de cabeça. Mas alguém te disse. Aí aquela pessoa que te falou, te magoou. E você não quer enfrentar ela. Você não quer ir onde ela está, você não quer estar no mesmo lugar que ela está. Para não ficar desconfortável, porque você tem alguma coisa para dizer. Aí você vai ficar ali, teu coração, aquele negócio subindo, descendo, assim. E em algum lugar, às vezes o casal dorme separado, porque foi algo que foi dito. O pai não fala com o filho, né? Algo foi dito ali e aquilo empedra o coração. E eu fui injusto, eu sou orgulhoso. E aí eu vou na igreja, eu progrido na igreja, eu viro obreiro, eu canto, né? Mas e Deus? E Deus? Meu coração está de pedra ali. Eu conheço a mensagem, eu sei os parágrafos. Aí eu encontro o irmão ali, aí eu saio ali fora, eu encontro o irmão, eu cito o parágrafo, eu disse, irmão Brana disse, eu falo que eu assisti o programa, eu falo que eu assisti o culto, mas o meu coração tem algo ali que me parou no progresso espiritual. Não foi no progresso físico, não foi no progresso financeiro. E aquilo vai me matar. Porque aquilo vai me trazer morte espiritual. Eu vou morrer na fé. Eu vou continuar indo na igreja, mas morto. Eu estou indo na igreja, mas eu estou morto. É isso que nós temos, um sepulcro, porque Mombrana ele diz que você chega na igreja, a igreja está fria e formal, por causa da falta do perdão, da falta do entendimento espiritual do que foi o Calvário. É eu olhar para o Calvário
E bom, esse irmão me fez, realmente foi, ele fez, ele... Mas ou eu quero ser Jesus. Se eu quero ser Jesus, eu tenho que pagar esse preço aqui. Se eu quero a cura, eles não queriam a cura espiritual. Eles estavam paralisados. Deus chegou para eles e vocês têm um coração de pedra. Vocês têm um coração de pedra, vocês não sabem perdoar. Quando ele falou sobre essas questões, ele apontou para o Éden. Ele disse assim, perdão, não é perdoar o inimigo, perdoar alguém que fez algo para você. Se você já está com perdão. Tem pessoas que não aceitaram ainda, né? Quantas pessoas estão vivendo no mundo que elas não aceitaram perdão? Mas Deus já perdoou. Mas para você ser Deus, para você ser esse Deus, a pessoa ainda não aceitou o perdão. Ela ainda não pediu desculpa para você, ela ainda não foi se retratar, não foi retirar a palavra, mas você já perdoou. Você já perdoou, você já está com os braços abertos para receber aquela pessoa. E a única coisa que está afastando ela é a atitude dela. Porque às vezes acontece, a pessoa fez, aí ela fica com peso na consciência, e aí ela é orgulhosa, não quer dizer, né? Mas você está ali, não é você. Está nela. Agora está nela, mas se você já pagou o preço. Então é isso, meus irmãos. É nós olharmos para o Calvário com esse entendimento, né? Que o Calvário, ele não foi só a cura para os nossos pecados, mas também foi um exemplo daquilo que nós devemos fazer. E que nós éramos inimigos de Deus. E Deus, ele desfez a inimizade entre você e ele. E ele pagou o preço. Ele não fez você pagar o preço. Ele pagou o preço. E é isso. É isso que eu quero para a minha vida. É isso. Não quero amar só aqueles que me amam. Não quero amar só aqueles... Eu tenho amado muito só os que me amam. Só os que me ajudam. Eu visito só quem me ajuda, só quem me liga. Não, eu quero poder, sinceramente, em meu coração, amar o meu inimigo. Poder pagar o preço por ele, poder saber em minha consciência, em meu coração, que se ele tentar uma aproximação, não vai ter nenhuma barreira da minha parte. Aleluia! Amém? Eu creio que Deus nos abençoe esta manhã. Amém? Que Deus seja louvado pela sua graça e a sua bondade. Que isso penetre os nossos corações, o nosso entendimento. Talvez você tenha que ouvir isso ali na frente, você saia daqui. Talvez você tenha que ouvir isso de novo ano que vem e no outro ano, daí eu prego de novo. Amém? Então que Deus nos ajude a sair daqui aplicando esse conhecimento. Amém? Em oração, eu creio que nós sempre estamos pedindo oração pelos nossos irmãos, amém? Pelos aqueles que nós amamos. E é difícil você lembrar de alguém que te odeia. Você diz assim, abençoa, dá mais força para esse meu inimigo aqui, Deus. Deus, não deixa o meu coração ficar ressentido. Ele é um pecador. Ele não te conhece, eu te conheço. Senhor, me ajuda a amá-lo. Mombrana diz que você tem que pedir para Deus botar o amor no seu coração. Você não pode criar. Mombrana diz, você não fabrica. Tem que vir de Deus. Algo tem que acontecer. Você se colocar de joelho e dizer, eu odeio essa pessoa. Você dizer assim, Deus, confessar. Não dizer assim, Deus, que nem o fariseu, né? Coitado desse fulano, coitado dele, vai para o inferno, Deus, vai para o inferno. Eu vou no rapto, eu sou da noiva. Não. Dizer, não, Deus, eu não sou noiva. Enquanto eu tiver ódio dessa pessoa aqui, eu não sou noiva. Mas eu quero ser noiva, Deus. Eu quero... Tira esse orgulho do meu coração, essa ira. Deus, me enfraquece. Amém? Que seja
Acho que essa oração, eu preciso da minha vida. Se você precisa, eu preciso orar mais. Para isso, para que eu seja mais simples quando eu estou certo. Quando eu estou certo, eu estou... às vezes você, na caminhada, às vezes você está errado e não quer confessar, não admite, não dá o braço a torcer, mas depois de um tempo você aprende aí você aprende a confessar, né? Mas ainda tem um degrau mais alto ainda para subir, né? Mais alto para subir, né? Você se quebrantar quando você está certo, você se quebrantar por alguém que te perseguiu injustamente. E o Mombrana, quando ele teve a visão quando ele teve aquela experiência com a espada, ele disse que aquela espada caiu na mão dele e encaixou perfeitamente. E ele tinha medo da espada, ele tinha medo de lâmina. E ele disse que ele não queria viver no tempo que eles duelavam. E ele disse e aí quando ele está relatando isso, ele diz que a lâmina, aquilo era uma espada. E ele começa a falar sobre um duelo. E ele diz, e aqueles combatentes, aqueles soldados, eles começam a duelar um contra o outro. E o objetivo final é a espada no coração. E ele diz, você botar a espada no coração do inimigo. E o Mombrana diz que essa espada é a palavra. E se você colocar a espada, que é a palavra, no coração do inimigo, ele vai ser teu irmão. Você não vai... Não é para matar ele, mas é você duelar com ele e você botar a palavra no coração dele. Amém? Mas o Mombrana diz que isso precisa de um braço firme de fé. Amém? Então, eu acho que Deus fortaleceu a nossa fé esta manhã. Que Deus seja louvado. Amém? Vamos fazer uma oração. Amém? Feche seus olhos. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu creio que foi um momento oportuno, Senhor. Pai, eu me deparei com isso diante de mim, Senhor. Pai, investigando o pecado em minha vida, tentando ver onde eu estava errado, Senhor. Pai, eu me confrontei com este quadro, Senhor. Pai, Senhor, do ressentimento, da amargura, Senhor, por perseguições injustas. Senhor, Pai, eu quero caminhar no caminho do amor perfeito, Senhor. Pai, e por isso eu compartilhei com meus irmãos esta manhã, desta inspiração, Senhor. Ó, Senhor, eu quero esta vitória em minha vida. Eu quero esta vitória na vida de meus irmãos, Senhor. Pai, Senhor, que Tu nos ajude, Senhor, a olharmos por Calvário, não só subtraindo, Senhor, os benefícios da obra que Tu fizeste, mas olhar como um exemplo, com a divina revelação espiritual, Senhor. Pai, Senhor, nos dá a vitória através do Teu santo poder. Perdoa-nos, Senhor, de nossas falhas. Se há algo em nossos corações, Senhor, Pai, que tem nos afastado de Ti, às vezes não é um pecado natural, Senhor. Pai, às vezes é uma vida justa demais. Senhor, Pai, diante de alguém, Senhor. Pai, que haja o perdão em nossos corações. Nos ajude, Senhor. Pai, me perdoa se eu disse algo aqui, Senhor, que feriu o Teu Espírito. Senhor, que o Senhor apare as arestas de minhas palavras. Senhor, que não seja um tropeço a algum exemplo que eu usei aqui, Senhor, para alguém que ouviu aqui, ou que irá assistir, Senhor, ou ouvir. Senhor, que Tu ajudes a filtrar, Senhor, o que foi dito. Senhor, Pai, e que nós venhamos a nos despedir na Tua paz. Senhor, em Tua presença, Senhor, ruminando as coisas que foram ditas, Senhor, e não sermos simplesmente espectadores, mas nós olharmos com entendimento, Senhor, Pai, daquilo que nós ouvimos e exercitarmos, Senhor, para
a grande vitória. Para o louvor da tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos e te pedimos, Deus. Amém. Então que Deus seja louvado. Saúde seu irmão. Deus abençoe. Até o próximo final de semana.